A glória de Deus entrou nesse lugar. Aleluia! A glória de Deus entrou aqui, amados. E aleluia! Oh, glória! Receba aí onde você está. Receba. Aleluia! Estamos aqui fazendo uma transmissão e Deus derramou da sua glória de uma forma extraordinária. Amados, sejam bem-vindos aí, queridos. Aleluia, maravilha. Ele vive eternamente, Aleluia. O seu nome vive eternamente, santificai-me o povo, filho do Senhor, aqui neste lugar. Bendito, santificai-vos, filho do Senhor. Dia difícil virão sobre essa nação. Dia difícil virão sobre este lugar. Oh, glória a Deus. Santo é o Senhor Deus. Mas dias passarão e virão refrigério. Tu serás exemplos para muitos. O Brasil em oração nesse momento. Nós oramos, ó Deus, pelo Brasil, ó Pai. Nós Poderosamente, te pedir em nome de Jesus, Senhor. Deus abençoa a nação brasileira. Aqui no norte, Senhor, nós estamos orando pelo Brasil. Abençoa o Brasil, Pai. Senhor, nesse momento de força, nós declaramos, ó Deus, sobre a nossa nação, sobre a nossa pátria, Pai. Oh Deus, meu Pai, que o Senhor venha mover, ó Pai. Venha fazer, ó Deus, a tua vontade. Venha fazer, ó Pai, o teu querer. Aquilo que será, meu Deus, meu Pai, o desejo do teu coração, Senhor. Nós clamamos, ó Pai. Nós abençoamos o Brasil. Abençoamos Israel. Abençoamos Jerusalém. Venha, assopra, Senhor. teu amor sobre o Brasil. Pai, levanta esse planeta, levanta uma nação. Charaga cheia, chora uma
Crema candoroba condereba Jesus, Pai. É no nome do Senhor Jesus. Estaremos esta aliança no nome do Senhor. Oh, é forte. Vem pra cá, Brasil, vem pra escola profética. Caia, naia, surya, mandagai. Aleluia, queridos filhos, sejam bem-vindos. Eu estava fazendo aqui uma transmissão e aí acabou a bateria dele, veio no meio da parte mais importante. E eu estava falando sobre a unção de Elias para o Brasil, que é uma coisa que nós estamos numa guerra desde o ano 2000 vamos ver, nós começamos a atravessar o Brasil em 2010. Então, agora chegou o Ronaldo aí. O Ronaldo, ele... A primeira vez que tu veio aqui foi em 90 e... Quase 30 anos. Ah, 30 anos. Ele entrou na porteira ali do monte e ele foi curado, eletrificado, né? Oh, glória a Deus. Ele é de Tubarão. Nós estamos lutando pela nossa nação agora há 30 anos. Eu contei no vídeo anterior, vou repetir aqui um pouco mais sucinto aqui. Os primeiros 10 anos de conversão eu vivia nos montes, eu não lia jornal, não ligava o rádio, nem televisão. Até hoje eu sou meio assim, né? Agora eu estive em Israel 15 dias, não liguei uma vez a televisão, nem para notícia. Mas eu tive um sonho naquela época, 1990, que Deus estava entregando o Brasil e o Brasil se transformava num país comunista. E eu vi meu filho de 7 anos, o Tiago, correndo e os comunistas atrás dele. Como a gente já vivia uma perseguição aqui, e fiquei muito impactado com aquele sonho. E era um sonho muito real. Eu perguntei para Deus: Senhor, o que foi? Por que o Senhor vai entregar o Brasil nas mãos dos inimigos da Bíblia de Deus? Por que nós vamos deixar essa herança para nossos filhos? E deixar algo tão terrível para nossos filhos no futuro? E Deus me mostrou que a culpa é da igreja, principalmente dos pastores, depois do povo da igreja. E Deus deu a missão
para a igreja conquistar as nações, tomar as nações para Jesus. Essa é a oração de Jesus, capítulo 2, Salmo, né? Então, nós estamos aqui para implementar a lei de Deus na nossa nação. Nesses 30 anos, me diga aos pastores e apóstolos, quantas leis bíblicas nós estabelecemos na nossa nação em 30 anos? Em 30 anos, eu lembro que nós lançamos aqui a lei para a leitura da Bíblia nas escolas. Uma única lei passou nas câmaras dos vereadores aqui, primeiramente na cidade de Paraíso do Sul, depois outras cidades, e passou pelo mundo. Quando eu apresentei o projeto da Bíblia nas escolas, na Adonep, no encontro de líderes mundiais, nacionais, eu lembro que na época o Garotinho era um candidato e ele disse que não iria aprovar esta lei, né? Aprovar esta lei, porque o governo dele não era para crente. E eu ainda respondi assim, então, ele também não vai governar. Eu quero um governo que estabeleça a Bíblia, a palavra de Deus. Esta é a missão da igreja. Senão, para que estamos aqui? A igreja não muda nada. A igreja não está mudando nada. A igreja não está sendo sal. A igreja não está sendo luz. A igreja não está trazendo um futuro para a nossa nação. E eu quero falar sobre esse sonho, explicar para vocês onde que a unção de Elias pode e deve trazer esperança para a nossa nação. E uma mudança para a nossa nação. No sonho que Deus me deu, eu fui naquela época sair do monte para ligar a televisão e ver o que estava acontecendo na vida política da nação. Era a época que Fernando Collor e Lula estavam disputando, e Lula estava avançando, ganhando, né? Disparado. E no sonho, eu via atrás dos palanques aqueles homens com casacos da Rússia, do governo comunista, né? E Deus mostrando quem estava por trás. Era um exército, era uma força espiritual por trás daquele projeto que o Partido dos Trabalhadores estava trazendo para o Brasil. E Deus no sonho falou assim comigo, que ia entregar para eles. Digo, mas Senhor, por quê? Porque eles vão de casa em casa, bater nas portas das casas, para transformar aquelas pessoas também na filosofia deles, também comunista. Eles não desistem do seu vizinho enquanto ele não vira para o lado deles. Eles vão, a igreja, de Deus falando no sonho, e a igreja não faz isso. A igreja não vai de casa em casa. Eles vão para as praças e gritam uns quatro, e fazem reuniões e tudo mais. A igreja não vai para as praças estabelecer o reino de Deus. Eles tiram 30% dos seus salários para o partido. A igreja não quer dar nem 10% para estabelecer o reino de Deus. Aí Deus mostrou a igreja. A igreja deveria ser um exército de guerreiros que formar homens e mulheres de guerra para lutar contra principados, contra dominações e tal, da maldade. A igreja tornou-se um palco de shows, de atração, de agradar o povo. E eu me incluí, Deus me incluiu nisso. Eu estava aqui em Faxinal Soturno, uma cidade de 6 mil habitantes. Nossos cultos tinham 2.500, 3.000 pessoas. Eu achava que era fantástico, máximo. Os hospitais estavam fechando, todo mundo curado. Eu achava que era o máximo. E Deus disse, isso não resiste.
isso não resiste uma perseguição. Se vier uma pessoa armada e botar no paredão os crentes de hoje, nenhum fica. Não há igreja. Não são sólidos, não são fortes, não estão preparados para a guerra. É um fogo de palha. Isso não é fogo de Deus. Não é isso o fogo de Deus. Eu digo, mas Senhor, mas tem tanta gente que fala em línguas. Isso não é o batismo do Espírito Santo com fogo. Então, naquele sonho eu mudei. De o que eu preciso fazer. Onde que eu preciso me arrepender. E aí Deus falou comigo de estabelecer a escola profética. E colocar 24 horas de oração. E treinar nosso povo para a guerra. Nossa guerra não é contra pessoas, não é contra o fulano do partido A, B, C, nada disso. Nossa guerra é contra espíritos que trazem filosofias, ideias vãs e que vão se tornar leis que serão contra a família, contra a honestidade, contra o reino de Deus, contra a Bíblia e também contra Israel. Então essas filosofias que estão por trás são reinos que vêm se estabelecer em nossa nação. E Deus me mostrou esse partido que está começando hoje. Ele vai se estabelecer no Brasil. Era o PT. Por quê? Porque eles trabalham. A igreja não trabalha. Eles vão para as praças. A igreja não vai para as praças. E Deus mostrou que eles eram um reino. Eles estabeleceram um reino. Um reino tem súditos. Um reino tem um exército. Um reino tem poderes de fazer leis e criar leis. Eles fizeram. Um reino tem dinheiro. Eles têm. Adquirir. Um reino manda numa nação, faz a cabeça do povo, muda, estabelece nas escolas, estabelece. Então esse é o maior poder. É um poder de governo. E nós fomos chamados para ser os governantes da terra com Cristo. E não estamos sendo dominados. Estamos sendo escravos. Estamos ainda no Egito. Estamos vivendo como no Egito. As leis que são feitas, nós temos que obedecer. As leis que foram votadas para nossos filhos, eles terão que submeter. Qualquer lei. A pastora Mara quer falar com o Magno. Então, queridos, naquele sonho Deus falou comigo que a igreja não podia continuar assim. É fraca, raquítica. E a pior de todas as doenças da igreja, a igreja está dividida. Então o reino de Deus, que veio para estabelecer o reino de Deus na nação e Cristo governar, nós criamos igrejas, cada um na sua igrejinha, cada um no seu cantinho, cada um no seu reininho, e a nação é usurpada, tomada pelos inimigos, que tiraram o que é santo, colocaram o que é profano, e hoje nós estamos vivendo um dos piores momentos da nossa nação. Então no sonho eu fiz um propósito com Deus. O que eu preciso fazer da minha parte? Orar. Comecei 40 dias de oração e jejum, só com água. O que eu preciso fazer na minha igreja? A igreja é um exército, treina um exército. O que eu preciso fazer nas denominações? Tem que unir a igreja em torno da palavra de Deus, estabelecer o reino de Deus. Tem que ser atuante, tem que agir. O que eu tenho que fazer na política? Eu tenho que agir na política, eu tenho que entrar, eu tenho que definir. Eu não posso dizer que a política não é para crente. Porque a primeira coisa que Deus fez, quando tirou o povo do Egito, foi levar o povo para formar uma nação. Não uma denominação.
Então nós não podemos entrar nessa fria do diabo que crente tem que ficar longe da política. Vamos traduzir, a política mundana, suja, não pode entrar nas igrejas, e nem no púlpito da igreja. Isso sim. Mas a igreja tem que entrar em todas as áreas, conquistar todos os espaços, e até que se torne a nação como um objeto de adoração e louvor ao Senhor, para toda a terra. Então isso é a unção de Elias. A unção de Elias decide quem vai governar. A unção de Elias vem para ungir o governante. É isso que a unção de Elias vem. Então observe, eu fiz um propósito com Deus. Vou mudar a minha maneira de ser igreja. Vou formar uma escola profética. Vou parar de pensar em pensar só na minha igrejinha de Faxinal do Soturno. E vou pensar na igreja de Cristo ao redor do mundo. Vou parar de pensar em trazer a unção só para minha casa, para minha igreja. E vou levar a unção para o mundo, a igreja, a visão para o mundo todo. Vou pensar como o reino de Deus. E vou trazer a palavra para ajudar as pessoas a estabelecer o reino de Deus. Então aquele propósito fiz e fui para 40 dias de jejum e oração. E Deus mostrou assim, agora observe, enquanto você ora pela política da nação, enquanto você ora contra esse demônio que quer entrar na nação, você observa os candidatos. O candidato, que era, no caso naquela época o Lula, que estava forte, nos próximos comícios ele começou a enfraquecer. Ele parecia cansado. E ele perdeu os argumentos. E ele começou a passar vergonha, fazer vexame. E até que caiu. E Deus falou assim, isso não está terminado, essa novela. Isso é só para você conhecer. Quando a igreja ora, ela decide. Ela muda o destino. Então, amados, nós passamos a orar. E quando fechou 40 dias, caiu o muro de Berlim na última noite. Deus falou comigo naquela noite, se vocês verem o sol nascer, daria a vitória. Passei a noite orando no monte. Quando amanheceu o dia, nós soubemos a notícia. Caiu o muro de Berlim. O espírito de comunismo no mundo caiu para baixo. Enfraqueceu. Deus nos deu a vitória. Minha esposa foi lá no campo, era aqui ali em São Pedro, e pegou um quentinho para nós lá, e disse assim, a minha esposa falou para mim, olha, passamos a noite enfrentando um demônio lá na cachoeira, e era um principado. Esse principado disse assim para ela, por causa do teu marido, nós perdemos um reino nessa noite. Foi o primeiro principado que nós vencemos e derrotamos. Perdemos um reino por causa dele. E perguntei, que reino? Do comunismo, que veio para o Brasil. Ganhamos por um tempo. Então esta é a realidade do Brasil, que o Brasil precisa saber. Naquela época não adiantava falar, até os crentes eram petistas. Agora escute, o maior trabalho que nós tivemos em Santa Maria, um trabalho gigantesco, que era no Bombril, um ginásio enorme. No dia depois de anos depois que o PT assumiu o governo de Santa Maria, na noite que eles assumiram, uma noite antes de assumir, lá no Bombril eu recebi um representante da prefeitura de Santa Maria, do PT. Pastor, o primeiro ato do PT em Santa Maria, está aqui escrito, tirar você, pastor, de Santa Maria. Tirar o Bombril de você. Tirar o pavilhão da prefeitura de você. Esse é o decreto. Então veja quem você bota no governo. Veja pastores. Quem vai mandar um decreto para fechar a tua igreja? Então nós temos que ter muito sabedoria e cuidado e buscar de Deus sabedoria e revelação e mudar nossa estratégia. Todas as igrejas. Eu acho que a pastora ela mandou um recado, mandou? Muito bem. Eu passei na minha pele. Eu fui embora em Santa Maria.
de cabeça baixa. Hoje faz 7 anos, o Brasil todo está em Santa Maria. Veio a imprensa querer fazer uma matéria comigo antes da escola. Se não fazia antes e tal, para divulgar mais. Digo, se eu divulgar mais, não tem lugar. Está aqui o Brasil, está aqui a América Latina. Eles vieram buscar aquilo que esse governo porco fechou as portas. Por isso que Santa Maria teve juízo. Por isso que Santa Maria viu o fogo do céu. Por isso que Santa Maria teve a maior seca dos últimos 60 anos. Eles rejeitaram os profetas. Por isso que eu não quero divulgar o meu trabalho em Santa Maria hoje. Na verdade, eu não queria divulgar a escola para ninguém. A nossa escola profética nasceu para mim dar aula para meus filhos e para o Isaac. E eu coloquei no nosso Face e está aqui hoje. O que deu. Mas essa é a escola. Mas vocês precisam entender, então, que por trás dos governos tem um espírito. E a igreja está fracassando, primeiro por estar dividida, depois por não ter discernimento. A igreja hoje, se ela se unisse, os cristãos do Brasil, se unissem hoje, eles colocavam no governo quem eles quisessem. A estratégia do inimigo é dividir. Agora eu recebi um jornal até vou mostrar esse jornal para vocês e mostrar para os pastores como você ensina seus membros a respeito deles participarem da política. Você não obriga ninguém a votar em alguém da sua preferência, você mostra lá. Lá temos quem é os candidatos, os nomes aí. Vamos dizer, dá uns nomes aí que vocês dão. Da presidência? Daciolo, Bolsonaro. Bolsonaro, quem? Álvaro Dias, Alckmin, Marina Silva, Ciro Gomes. E coloca lá em cima. É a favor do aborto? Uhum. É, então bota um X, esse não. É a favor do divórcio? Esse não. É a favor do casamento? Esse não. Que mais? É a favor de Israel? Não. Então, Embaixada, tem ela da embaixada para Israel. é a favor da embaixada do Brasil em Israel? Não. Então não voto nesse. Eu vi esse jornal. Eu vou escolher alguém que preencha o maior número de itens, de qualidades, de virtudes que serão benefício, irão beneficiar o reino de Deus. Amém? É isso. É contra Israel? Não tem meu apoio. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que são contra os filhos de Abraão serão malditos. Como que eu vou querer que alguém me represente no governo se ele vai ser contra a nação de Israel? Não. É simples. Então você segue os sinais de Deus. Não teremos nunca um homem perfeito para governar, porque só Jesus será o governante perfeito. Mas vamos ver qual que tem maior número de afinidades do interesse do reino de Deus. Então todos do reino de Deus se unem e dizem, vamos, é esse aqui. Então, a partir desse momento, as pessoas não vão fechar mais igrejas, não vão trazer impostos para a igreja, não vão decidir o que a igreja pensa e faz, não vão decidir quem é que o pastor vai casar ou não vai casar. Não. Estabelecer o reino de Deus é colocar o governo de Deus na nação. E para isso veio a unção de Elias. Então, quando Deus falou isso comigo lá no passado e disse para mim, você não quer participar de política, você não quer entrar, você não quer nem ligar a televisão, nem jornal para ver. Você está deixando que quem coloque o governo são os ímpios. E por isso a nação pode ser dominada por esse reino maldito. Então, queridos, agora estou vindo de Israel, onde participei de uma reunião extraordinária, onde o povo da Venezuela está chorando, está clamando, está sofrendo. E eles falaram o seguinte: há um projeto do diabo para fazer o que fez na Venezuela, fazer no Brasil, fazer no Equador, fazer na Bolívia, fazer em toda a América do Sul. O mesmo projeto é para toda a América Latina e depois o mundo. Então,
houve uma profecia lá em Jerusalém de que Deus vai usar o Brasil para ser a primeira nação a derrubar esse principado. E eles clamaram assim: quando vocês derrubarem esse principado, todas as outras nações serão também edificadas. Venezuela vai levantar, Bolívia, Equador, todos vão levantar. Argentina, Chile, Uruguai, quando o Brasil também se levantar e vencer esse principado. O Tom Hess deu uma palavra profética e disse: profeta, Deus vai usar o teu ministério e as casas de oração do Brasil para vencer esse principado e derrotar esse principado, estabelecer o governo de Deus na nação brasileira. Aleluia. Aleluia. Então é isso que Deus deu. Leva essa mensagem para o Brasil. E eu acho que você sabe, né, bem o que fazer. Obrigado. Então, leve essa palavra para o Brasil e diga para os pastores do Brasil: levante as casas de oração no Brasil, lute contra os principados. E ele fez uma oração muito especial pelo Bolsonaro. Ele disse: vamos orar pelo Bolsonaro, porque ele é o único presidente, o único candidato que disse que fez um compromisso de estabelecer a embaixada do Brasil em Jerusalém. E fizeram, todas as nações começaram a orar naquele momento pelo Bolsonaro. Me surpreendeu, porque eu não fui lá pedir oração, nem para o Bolsonaro, nem para o Brasil, eu simplesmente me apresentei que era do Brasil e começaram a ver as pessoas, sabe o que aconteceu no Brasil, sabe o que está acontecendo no Brasil, sabe que tentaram matar um candidato que é a favor de Israel. Então todo Israel está orando pelo Bolsonaro. Então por que será que o diabo se levantou para matar esse homem? E por que não querem, os governos não querem aliança com Israel? Porque nos últimos dias as nações vão se levantar contra Israel. Então um demônio terrível, maligno, ele vai levantar as nações contra Israel. E nós precisamos da unção de Elias, dos profetas de Deus, para se levantar nessa hora e salvar nossa nação. O anticristo está vindo. Ele vai agir na política, nas nações. E as nações da terra vão sofrer. Mas nós temos um compromisso com a nossa nação. Nós somos o povo escolhido por Deus. Aleluia. Então, naquele sonho que Deus mostrou, Ele mostrou que nós temos que ser atuantes, nós temos que ser decisivos, nós temos que mudar. E vocês observem, então, que eu comecei a agir. Nas cidades onde tem prefeitos perseguindo a igreja, eu comecei a procurar os prefeitos. Antes de uma eleição, eu peço para Deus: me mostra qual que o Senhor quer que unja. E nós tivemos ali em Arroio do Tigre uma perseguição da igreja muito violenta contra a igreja. E aí na próxima eleição Deus disse: você procura, e foi me dizendo, lá em Sobradinho, Miguelzinho, é o mais humilde, o mais simples, o mais improvável, unge ele, mas faz com que ele faça uma aliança com a igreja, de honrar os pastores, de honrar a igreja. Eu procurei o Miguelzinho: você quer ser o prefeito? Então eu vou te ungir, você vai fazer um pacto comigo. Primeira coisa, eu vou pregar na tua posse. Foi a posse mais demorada de todas. Teve pessoas que dormiram na pregação. Por que pregar tanto? Isso porque nunca ninguém pregou na posse de um prefeito aqui. Vou pregar todas as mensagens de Gênesis e Apocalipse, para vocês nunca mais esquecer. E comecei a fazer isso. Então, amados, quando Deus me deu esse sonho, nós abrimos aqui a escola profética. Quando Deus mostrou que o Brasil estava em perigo, nós abrimos. Então a finalidade da unção, uma das finalidades da unção de Elias, trazer a bênção sobre a terra. E a conversão de pais aos filhos traz essa bênção. Então nós começamos a trazer esse princípio para a escola profética. Aqui em Faxinal Soturno. A escola profética está aqui desde o dia 12 de maio de 1987, quando veio a bola de fogo. Então Deus mostrou: se você fizer o que é correto, então a glória de Deus vai entrar na nação. E vai vir vários mantos sobre a nação.
São mantos que estão vindo sobre a nação. O primeiro manto é o profético. Porque uma nação começa com o profético. Lembra que Moisés levantou 70 sábios, que são juízes de Israel. Eu estive com eles agora há poucos dias. Então eles estão se formando hoje, se estabelecendo. Por quê? Porque o próximo passo é a construção do templo. Então primeiro se levantam os juízes de uma nação. Observe bem. Então o profeta decide quem são os juízes. Então hoje nós precisamos ungir Sérgio Moro e outros juízes de bem para ser o juiz da nossa nação. Porque isso vem antes da política, antes do governo, os juízes. É a segundo pilar, a primeira base é os profetas, depois os juízes. Depois vão ungir os reis. Não é o rei que manda, não. Ele manda enquanto nós deixamos ele mandar. Não é o presidente que manda, não. Manda enquanto nós eleger ele lá e colocar ele lá. Ele manda naquele período. Então aqui vem o poder que Deus deu para o seu povo. Vamos a Samuel, 1 Samuel capítulo 10. Quando o povo pediu para Samuel e disse que eles queriam um governo igual ao governo do mundo. Samuel disse: Senhor, eles não querem meus filhos como juízes, eles não querem mais que Deus seja o governante. Até ali o governo era teocrático. Teocrático, Deus governa. E a partir dali começou a surgir a ideia do democrático. Então o demo governa. Democrático. Teocrático, Deus governa. No democrático, o povo escolhe o governo. Foi o povo da Bíblia que quis assim. Deus disse: profeta, não fica triste. Eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim, Deus disse. Eles querem um governo igual do mundo, eles vão ter. Mas diga para o povo, cada povo terá o governo que merece. Então o povo se corrompeu, vai ter um governo corrupto. E Deus então permitiu que Saul fosse o primeiro governante. Mas Deus preveniu e disse: o governo vai tirar os valores de vocês, vai colocar altas taxas. O governo que vocês escolherem vão roubar seus filhos, vão transformar seus filhos em prostitutas e tudo mais. E foi citando o que vai acontecer. Deus disse. Mas Deus deixou uma chave em nossa mão. Aleluia. Deus está dizendo: não é eu que escolho o governo. Vocês vão escolher. Igreja, Deus disse: você escolhe o governo. Igreja, abre os seus olhos. Nossa nação tem o suficiente cristão para ter o seu próprio governo. Nós não podemos deixar a nossa nação se transformar numa nação pagã. Nós estamos divididos. A tática do inimigo é fazer a igreja se dividir. Olha, tem um candidato bom ali. É bom, vamos ver, esse aqui é legal. O outro, também é legal. Pastor, eu vou para cá. O senhor, pastor, vou para lá. E você, pastor, para lá. Nós temos lá uma boa candidata, ela é crente e tal, cabelo comprido. Não sei o que mais que é comprido, mas cabelo é. Mas também é contra... Não é a favor de Israel, é a favor de casamento homossexual, vamos deixar a favor do aborto. Não serve. Então nós temos que aprender isso, nós temos que ser sábios. Aquela coisa de crente ficar em casa e esperar que outros decidam seu destino, não. A unção de Elias vem nos trazer, nos fazer príncipes. Príncipe escolhe. Bom, a unção de Elias. Nos tempos de Elias teve essa situação. Ele chega no momento que o governo está corrompido. Jezabel veio, influenciou Acabe e criou leis. Aí está. Leis que todos os profetas tiveram que obedecer. Menos um. A fome veio para a nação, como veio na Venezuela. Israel foi muito pior. Por quê?
Porque eles não entenderam de política. Que um político faz a lei que ele quiser. E mesmo os juízes são obrigados agora a cumprir a lei que foi estabelecida. Mas é os juízes que vão colocar e decidir quem é o governante. É o profeta que vai ungir o governante. Então nós temos que mudar. Nós temos que ungir o próximo governante. Nós temos que dizer, nós é que decidimos. Nós temos que ter o conselho da igreja dos anciões. Nós vamos escolher. E toda a nação unida venceremos. Então Elias chega numa situação assim. Que aquela Jezabel estabeleceu leis. Preste bem atenção nas leis. Ensinar sexo para crianças desde pequeno. Sexo errado. Homem com homem, mulher com mulher. Tem alguma coisa familiar para vocês? Não é novo. Isso é antiguíssimo. Porque é assim que eles conseguem tirar Deus da nação. A partir de agora não tem mais culto. Aquela mulher disse, não vai ter mais culto. Não vai ter mais oferta no altar. Alguma coisa familiar para vocês que não se pode falar em oferta? Se conseguiu tirar a oferta do altar, não tem adoração. Deus não desce. Quem desce então? Baal. Deus está proibido de entrar. Sabe, amados, que aqui nesta cidade, nesse estado, tentaram fazer isso. Tentar impedir que a unção entrasse. Muito bem. Então, Elias enfrenta essa situação. A seca veio. Deus, a chuva não veio mais. E agora todos obedecem aquelas leis. E a fome veio. E eles colocam um altar com a imagem de Baal e com as mãos cheias de pão. E aquela pessoa que chegasse com fome e quisesse comer, tinha que fazer assim e pegar o pão. Eles estavam dobrando os joelhos para Baal. Toda a nação dobrou os joelhos para comer na mão de Acabe, mão de Baal. É isso que um governo corrupto faz. É uma estratégia. É uma estratégia já planejada. Fazer eles comer na nossa mão. Então, quando eles dobram os joelhos, somente 7.000 joelhos não se dobraram. Aleluia. Para pegar o pão. Hoje eu quero dizer para os nossos queridos filhos amados, primeiramente da minha igreja, você que vende teu voto por um tijolo, você dobrando os joelhos para Baal. Você que vende teu voto por um saco de cimento, você está dobrando os joelhos para Baal. Nós tivemos governo aqui nessa cidade, que nos proibiu de pregar na praça, nos proibiu de pregar na rua, nos proibiu de pregar em qualquer lugar. Por mais de 15 anos não podemos alugar um prédio. Nossa igreja só usava prédio emprestado. Nos fundos da casa. Entendeu? É isso que um governo maligno faz. Nós temos que estabelecer, nos estabelecer nos montes. Pessoas que vêm para a igreja agredidos. Naquela época que aconteceu isso, a igreja católica era a igreja oficial da nação. Pregar o evangelho na praça era proibido. Curar o enfermo era crime. Eu trouxe para ele um negócio. E eu fui para as praças. Minha esposa foi para a praça. Com toda a polícia lá contra. Com a brigada militar armado para nos tirar da praça. Com a ordem judicial para nos tirar da praça. Com a oficial de justiça nos proibindo, com ordem para fechar o nosso prédio, ou qualquer prédio que fosse abrir, com a ordem de qualquer pessoa que nos desse um salão era proibido, as pessoas foram proibidas de nos dar uma casa para entrar, aqui, no Brasil, e ninguém acreditava nisso. Então Deus estava me treinando para a escola profética, me treinando para a unção de Elias, me mostrando o futuro da nação.
Vou te mostrar o que é um governo opressor, que não deixa você fazer nada. Nós tivemos que quebrar o pau, como diz eu. Tivemos para as praças, desafiar padre, desafiar governo, desafiar juiz, desafiar promotor, e começamos a mandar fogo do céu, e começou a morrer gente, e Deus começou a matar gente, e foi essa guerra assim, cravada e cravada e cravada. E aí Deus mostrou, assim estava Elias. Ele chegou, o governo estava estabelecido. A Jezabel já governava. Para ele tirar a Jezabel, ele ia ter que comer fogo, ele ia ter que passar trabalho. E foi isso que aconteceu comigo. E você sabe da história. Então Elias teve que buscar princípios para tirar Jezabel, para vencer Jezabel. Porque o profeta não pode desbancar um governo que já está lá em cima. O profeta tem leis que ele tem que obedecer. Então, quando a Dilma, o Lula ganharam a eleição, eu digo, agora, Senhor, como faz para tirar essas pessoas daí? Aí Deus vai dizer, você vai ter que orar para eles cometer erros fatais lá no tribunal. Primeira coisa, apresenta eles no tribunal. Agora você vai junto para o tribunal. Se você tiver um erro, se a igreja tiver um erro, vai estar empatado. Então, primeira coisa, Deus mostrou o cordeiro. A oferta do cordeiro. Elias levantou 12 os príncipes da terra, os representantes das tribos, e eles trouxeram ofertas. Cada um deles representava a oferta de um cordeiro. Os 12 é um novilho. E mais a água, que foi uma oferta superior de Baal. Unidade. Precisa unidade da igreja para desbancar o Baal, para mudar o rumo político da nação. A unidade. Tem que ter os 12. Tem que ter as nações em concordância. Essa é a nossa luta para conseguir isso. Salmo 133, a oração de Jesus em João, capítulo 17, 21 de João. Que sejamos um só. Então, para derrubar aquele decreto daquele governo, teríamos que ter isso. Então, atravessei a nação falando que a unção de Elias está vindo, a unção de Elias está chegando, a unção de Elias está vindo, e onde passava vinha a chuva, Deus confirmando, limpando a terra, limpando os pecados da terra. A chuva vem limpar os pecados, vem lavar os pecados da terra. É isso que é a chuva, que Deus manda a chuva. Quando a gente pede perdão, ele vem a chuva e limpa, e aí o caminho está preparado para Deus descer, a glória desce. Aleluia, por isso que veio essa nuvem depois da chuva. A chuva limpou, nossas orações foram ouvidas, chegou lá em cima, encheu a taça. O Brasil todo está orando junto, a nação toda está concordando. Então tem gente de todas as nações, de todos os estados aqui. Temos agora aqui um conselho, nós temos aqui os juízes. Aleluia, aleluia. Nós temos os anciões, os que definem, os que vão decidir a questão da nação. Então esta reunião aqui, esse lugar aqui, é um lugar que é um portal. E esses dias, até Yom Kippur, são dias fatídicos. São dias que nós mudamos decretos. São dias que nós vamos mudar nossa nação. Nós vamos definir nossa nação. Vamos definir quem vai sentar, quem vai governar, quem vai subir, quem vai descer, quem vai ser tirado. Aqui esse lugar é um lugar de destino. Então aqui um monte de Deus. De onde saem as definições, as decisões, os decretos. E você precisa saber por que estamos aqui. Então Elias, ele procurou os argumentos para levantar contra Baal. E ele encontrou a primeira coisa, unidade dos os homens de Deus. Os juízes, os que mandam, os cabeças, as autoridades. Essa é uma chave. Pois a oferta no altar, nós vamos ofertar nessa escola profética, vamos levantar uma oferta pela nação. Nós vamos levantar um altar pela nação, porque aqui se tornou um portal. Nós estamos em conexão com o Monte das Oliveiras, nós fizemos uma aliança, estamos conectados com Israel em espírito e verdade, e temos poder então para decretar para o Brasil que a mesma oliveira que verte o azeite em Israel desce aqui no monte e sobe para a nossa nação.
Então nós estamos num tribunal, nós estamos nas cortes aqui. Nós vamos decidir o destino da nossa nação em oração. O novo está vindo. Aleluia. Eu não, oh glória. Eu estou embriagado. Então, amados, concluindo, Elias consegue num dia D, pensa em dia D. Elias não podia fazer aquele altar no monte, sabia disso? Não era correto, não era politicamente correto fazer aquilo. A oferta tinha que ser no templo. Então pergunta por que Elias fez e Deus aceitou. Por quê? Por causa de Ezequiel 47. Que há um templo espiritual, sobrenatural, no Kairos. E o profeta está no Kairos. Então ele pôde fazer um sacrifício sem ser do templo e sem ser sacerdote. Então por isso que ele é o princípio da nação. O profeta é a base da nação. Por isso quando um profeta é machucado ou sacrificado na terra, a terra seca. A chuva para. Ele é a base. É como você tem uma torneira em casa, chama aquela torneira profeta. E quando você está embaixo da cobertura, você está debaixo da torneira. Então embaixo está o filho, em cima está o pai. E a torneira está no meio. Quem não entende paternidade tem uma grande torneira em cima dele, porém fechada. Só quem abre a torneira é o pai. Essa honra Deus deu aos pais profetas. Ele abre a torneira. E Jesus confirma isso para Pedro, né? Vou te dar a chave aqui, Pedro. Vou te passar a capinha do Elias aqui, mais a minha porção dobrada. Que ligares na terra, será ligado no céu. Nós temos esse poder dado pelo Senhor. E o povo de Deus tem o poder de eleger quem eles quiserem. Então Deus está clamando hoje, dizendo para nós, queridos amados brasileiros, Deus está dizendo assim, amados brasileiros, foi vocês que quiseram, eu queria ser o presidente de vocês, vocês não quiseram, vocês escolhem, vocês criaram a democracia, vocês escolhem. Deus está dizendo para a Venezuela, Deus está dizendo, ó, o que eu posso fazer, estou aqui, mas vocês que decidem, vocês que decidiram quem vai governar, eu estou de fora. Só vou aí se for convidado. É isso que Deus está falando hoje. O que Deus está dizendo para vocês, profetas? Eu estou aqui no céu, no trono. Quero entrar no Brasil, mas não deixa. Eu não posso entrar numa terra corrompida, numa terra envenenada, uma terra adulterada, onde Baal está governando, não posso entrar. Sabe o que Deus está dizendo? Profeta, vai lá por mim. A quem enviarei? A quem enviarei? Vai lá por mim. Vai lá, profeta. Sobe lá no monte. Sobe lá no monte. E desafia esse demônio. Chame meu povo e pergunte até quando cocheareis entre dois pensamentos. Se unam. Pare de estar em dois pensamentos, concorrência. Vocês estão brigando entre si, vocês estão criando denominações e as dominações estão dominando vocês. Porque vocês estão brigando entre si. Vocês são inimigos um do outro, são concorrentes. A igreja A disputa com a B com a C. A outra igreja lá vende seus votos por concessão de televisão. A outra vende seus votos por terrenos, por terras. A outra vende seus votos, ou seus assassinos de criança. Pare de vender seus votos. Deus está chamando os profetas da nação. Se levante, suba um monte, levante lá o altar, destrua Baal. Quem é Baal? Baal é um demônio que se alimenta de sexo ilícito. O que quer fazer com o Brasil? Há uma cartilha nas escolas treinando nossas crianças para o culto Baal. Você, brasileiro, é pai de uma geração de adoradores de Baal. Você é pastor. Você está hoje arriscando a ser pai de uma geração de adoradores de Baal.
Seus filhos podem ser adoradores de Baal. Estão sendo treinados para isso na escola. E quem consegue mudar a cabeça de uma criança que fica na televisão dia e noite e aprende desde pequeno a experimentar? Quem vai conseguir segurar isso? Por isso que Joel disse, chorem sacerdotes, clamem no altar, clamem, porque o culto a Baal, numa nação, impede a visita de Deus à terra. Então a Jezabel fez isso, estabeleceu um culto a Baal, ensinou a fazer sexo ilícito, sexo com criança, pedofilia, era geral no tempo de Elias. Sexo com morto, sexo com cachorro, com animais, era isto que nós estamos vendo hoje, e que os pastores ainda dizem, os pastores ainda dizem que nós temos que aceitar isso. Ainda dizem que nós temos que respeitar. Onde estão os profetas de Baal? Para dizer, basta! Chega! Onde estão os profetas de Deus? Para cortar a cabeça dessa serpente. Então, filhos amados, preste atenção. O que Deus está chamando os profetas do Brasil. Levante-se. As nações estão esperando, e a esperança das nações são vocês. As nações estão com esperança que o Brasil vença esse principado e torne-se uma nação cheia da glória de Deus. E diz o Tom Hess, quando o Brasil se levantar, as outras nações também vão se levantar. E o Tom Hess fez essa oração e disse, vamos orar por esse candidato, que quando ele vencer, ele vai fazer a unidade com Israel, e aí também a Venezuela vai seguir atrás, e toda a América Latina também vão levar suas embaixadas para Israel. Então esse é o vale da decisão, esse é o tempo da decisão. As nações estão decidindo se ficam contra Israel ou a favor de Israel. Decida hoje a quem você vai, a quem você vai servir, que Deus você vai servir. Essa é a palavra para a nação. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Escolha Baal ou escolha Deus? Escolha Israel ou contra Israel? E nós precisamos escolher também. Amados, é urgente. A glória de Deus está aqui hoje. A unção de Elias está descendo para levar o seu povo a tomar decisões, a sair das casas, a sair dentro de casa, ir para as ruas e dizer, nós estamos participando, nós estamos ativos, nós vamos estabelecer o reino de Deus, nós vamos levantar, nós vamos colocar juízes de Deus honestos nessa nação. Nós vamos levantar juízes que serão honestos e vão fazer a diferença. Nós vamos levantar líderes para governar com líderes de Deus, que tem o maior número de princípios para estabelecer o reino de Deus. Aleluia! Então, queridos, eu atravessei a nação nesses 7 anos, proclamando a unção de Elias, e dizendo que a unção de Elias influencia no governo. A unção de Elias define quem vai governar. Então escute isso. O Brasil está bem no meio. Está agora a corda bamba. Por isso que ontem eu pedi oração para vocês. Porque nesse momento está uma briga pela nossa nação. Tem um demônio de morte hoje querendo a nossa nação. Há um espírito de morte pairando sobre a nossa nação. Há uma disputa no ar. Há algo terrível. Nós precisamos influenciar. Então Elias, quando ele define e consegue juntar a unanimidade dos homens de Deus, da nação, ele oferece aquela oferta pela nação. E aí cai o principado. Aquele dia era um dia especial. Lembra do dia da expiação? No dia da expiação, só Deus podia descer na terra. Então aqui está uma data. Naquele dia só Deus pode pisar ali. É o dia D, o dia que desce. O diabo está fora aquele dia. Está proibido de entrar. Por isso Baal não desceu. Baal não desceu porque ele não podia descer. Tem um dia, o dia D, o dia do julgamento, o dia que Deus define, o dia que Deus emite o decreto, chamado dia de Yom Kippur. Aquele dia só Deus desce. Aquele dia Deus decide. Aquele dia Deus define. Aquele dia Deus une seu povo e diz, quero ouvir vocês. Deus vai dizer, quero ouvir você, profeta, quero ouvir você, eu quero ouvir você.
É isso que Deus vai dizer. Quero ouvir vocês. Deus está dizendo, entre em juízo comigo. Me diga o que vamos fazer com o Brasil. Me diga o que vocês querem fazer com o Brasil. Me diga quem vai vencer, quem vai perder. Me diga o que vai cair, quem vai levantar. Venha cá, servos de Deus. Venham cá, profetas. Venham com suas vozes. Venham para as cortes. Venham decidir comigo, Deus está dizendo. Nós precisamos entrar na presença de Deus. Nós precisamos nos santificar, nos preparar nesses dias e entrar na presença dEle. Como Elias, nós precisamos levantar o altar, precisamos preparar a oferta, precisamos preparar a água, e nós precisamos acabar com esse espírito de Baal. E o que acontece? O que acontece quando vence? Vocês acham que Jezabel estava interessado naquela geração de velhos, caducos, covardes, que estavam nas suas tocas? Os olhos de Satanás estavam em Eliseu. Estava no Rodriguinho, nos filhos do pastor Amado, nos filhos do pastor Rui, nos filhos do pastor João, filho do pastor Ronaldo, filho do pastor Li, tá? Estavam na próxima geração. Era tempo de descer a unção de Elias multiplicada. E havia uma geração chegando. Ele estava atrás dos bois. Saúl estava atrás das mulas. Esse aqui estava pelo menos atrás dos bois. Né? Mas era um trabalhador. Cara forte. Guerreiro. Estava no arado. Eu creio que vocês estão no arado hoje. Vocês estão chorando pela nação. Vocês estão gemendo pela nação. Vocês estão vendo a terra seca e o arado não entra na terra. Vocês estão jogando a semente não brota. Vocês estão vendo que a unção não desce. Não há Eliseu, não há Elias, não há chuva. E o governo é corrupto, é ladrão, e cada vez pior, e cada vez pior. Você está num arado. Mas eu quero dizer para vocês, como Elias, que a capa está descendo. A capa está descendo, a capa está vindo. E Deus está chamando você como Eliseu e disse, entra Eliseu aqui e pede o que queres. No dia D, era o dia de pedir o que quisesse. Deus procurava alguém que tivesse ousadia para pedir algo grande, algo novo, algo extraordinário, algo que nunca ninguém pediu. Alguém audacioso, alguém ao ponto de sacrificar não um boi só, mas todos os bois. Não só o carro, mas todos os carros arados. Não só os arados, mas sacrificar sua própria vida, sacrificar sua própria liberdade, sua própria futura família, dedicar tudo por uma nação. Começou a molhar a chuva. Aleluia. Ore ambarachalamais. Onde estão os Eliseus? Eu estou lançando o livro do Eliseu agora. O Filho nos 4 níveis. Onde estão os Eliseus? Que vieram de onde? Vieram de São Paulo? Vieram de Pernambuco? Onde estão os Eliseus? O Senhor está procurando o Eliseu para a porção dobrada. Diga por quê? Por quê? Elias arranca a cabeça de Baal. Mas quem unge os reis agora é o Eliseu. Esta geração de Eliseu vai definir quem vai governar. Aleluia. Você vai ungir os reis. Você vai ungir os próximos governantes. Esta é a unção que está vindo sobre esta geração. Geração de Eliseu. Vai ungir os reis. Escute mais. Esta geração vai abençoar Israel. O ano que vem eu vou levar 70 sábios ou sábias a Israel no Monte Sião. Meu propósito é levar 70 bois, levar uma oferta nobre lá naquele monte, pela nossa nação Brasil e pela próxima geração de Eliseus, de homens e mulheres com porção multiplicada de Elias. Eu vou desafiar 70 anciões, 71 comigo, né? Juízes.
Vou fazer isso pelos meus filhos, pelos meus netos. Vou fazer isso pela futura geração. Eu quero profetizar, Brasil, amado, querido Brasil, não ficará órfão, não ficará sozinho, não será oprimido. A Bíblia diz que a natureza geme, as coisas criadas gemem, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eis-me aqui, eu sou um filho de Deus me manifestando. Esta terra abençoada não será idolatrada, mas amada, mas será glorificada. As próximas gerações serão melhores que a nossa. Nossos filhos e netos não serão governados por Baal. Nossos filhos e netos não serão governados por filhos do diabo. Não. O primeiro manto que vem sobre a nação é o profético. E debaixo desse manto profético eu quero profetizar. Debaixo do manto profético, debaixo da unção de Elias, o Senhor está levantando juízes para esta nação. O Senhor estará levantando príncipes para governar, príncipe de Deus para governar esta nação. O Senhor vai levantar um manto para governo nessa nação. O próximo manto do Senhor será um manto sobre a economia. Nossa moeda será uma das moedas mais fortes da terra. Mais forte da terra. E o próximo manto que virá sobre a nossa terra. A nossa terra será coberta com o Espírito Santo. E ela será conhecida como a terra do avivamento, a terra do Espírito Santo, a terra do poder, a terra da unção, a terra de Deus. O Israel de Deus. Amados, eu preciso encerrar, que era poucos minutos aqui. Queria deixar essa palavra para todos que estão vindo ao sul. Deus nos moeu aqui. Nós passamos o que Elias passou, debaixo da mão de corruptos líderes. Nós fomos amassados para trazer uma lição para os nossos filhos. Elias foi amassado por um governo corrupto. Agora veio Eliseu. E Elias, eu vou traduzir o que Elias disse para Eliseu. Eliseu, vem cá, meu filho. Deus mandou eu ungir reis. Eu vou passar para você essa comissão. Eu vou te ensinar como se faz. Você não deixa qualquer um governar a tua terra. Não faz como eu, que era um profeta que vivia só nas cavernas, não participava da vida política da nossa nação. Se vão decidir quem vai governar, você tem que ir lá na frente. Com azeite. Aleluia. Então a porção dobrada que veio sobre Eliseu lhe deu essa graça de não atuar só no espiritual, mas também no material. Então o profeta nesse nível, ele não é um profeta, ele é um profeta nacional e também um profeta atemporal. Então Eliseu, ele era um profeta que alcançou esse nível de trazer decretos para a terra e decretos espirituais. Então Elias disse para ele, vai lá e tu vai ungir agora o próximo presidente da República. Deus está dizendo para essa geração, você jovem, tem que fazer a diferença. Primeiro se unir com os cristãos. Depois buscar a pessoa que Deus está indicando. Depois você vai lá e unge. Deus está dizendo para essa geração, você tem que decidir. Não deixa que outros decidam por você. Deus está falando para nós, usa bem o teu voto. Não deixe que outros usem. Escolham juntos em conselho. Definam um e coloquem todo o poder naquele. Toda a força lá. Porque o inimigo aqui no Brasil, ele rouba os votos nas urnas eletrônicas. Mas se tiver alguém tão disparado lá em cima, é impossível que a mentira não apareça. Já teve outros que fizeram isso. Então hoje, nossa oração hoje, nosso clamor hoje pelo Brasil, é que essa unção de Elias venha e abra nossos olhos. E em toda a nossa nação comece a se levantar
homens e mulheres de bem, que entendam que nós temos que levantar o governo de Deus na nossa nação. Temos que ter homens como Davi para governar. É possível que não tenha dentro da igreja um Davi. Amém? Não tenha um Jeú na igreja. Deus tem os seus escolhidos. Mas é a igreja que decide. Nós decidimos no joelho, na oração e também na atuação. Nós não podemos ficar de fora. Então, para finalizar, filhos, nós vamos orar nesses dias. Vamos fazer um ato profético pelo Brasil. Quem esteve na escola profética há 2 atrás, que nós fizemos um ato profético para cair o governo. Deus mandou primeiramente atravessar o Brasil desde 2008. No Canadá, em 2008, Deus falou comigo para voltar ao Brasil em 2009 e atravessar a nação profetizando que o jubileu chegou, que a unção de Elias estava chegando no Brasil e que Deus estava mudando o governo no Brasil. Então nós saímos do Canadá, fomos até a Argentina. Os irmãos do Canadá vieram, o Erulo do Canadá veio para autenticar a nossa palavra de que a unção estava voltando ao Brasil. Atravessamos do sul até o norte. Quando chegou em Porto Alegre, apóstolo Rui, não chovia 7 meses. E Deus falou comigo: vou mostrar para você o poder do governo. A seca está no Rio Grande do Sul. Não adianta todo mundo orar que não chove. Porque o antigo governante fez um voto e criou um candódromo. Era oferecido sacrifício ali no centro de Porto Alegre, no mercado, todos os dias 3 da tarde. Eu fui lá assistir, eu vi com meus olhos. Nós fizemos um ato profético ali para vir o fogo do céu queimar aquilo. E você sabe que incendiou o mercadão lá e acabou com aquela feitiçaria. Guaíba também. E eu fui a uma reunião, um café com os pastores, com o governador do estado, Tarso Genro. Mas eu fui porque eu queria falar com o Tarso Genro, não que eu fui convidado pelos pastores. Os pastores não me convidaram e também não me dariam oportunidade para falar na reunião deles. E nem eu quero mesmo, né? Fazer parte. Eu não quero sentar com aqueles que se assentam com esses escarnecedores. Desculpe dizer. Mas eu esperei o governador sair daquela reunião. Quando ele saiu debaixo do teto, porque debaixo daquele teto eu não podia falar, a reunião era dos pastores. Mas saiu do teto, eu chamei ele: governador, estou atrás do senhor. Eu já tinha mandado um vídeo para ele. Já estava preparado o caminho. Digo: eu vim aqui para o senhor entregar o estado para Jesus. O senhor quer entregar aqui ou lá no seu gabinete? Isso aqui mesmo. Estava ali as televisões. E todo mundo pegou a televisão, inclusive aquele pastor lá. Que deu. E eu disse para ele: o nosso estado do Rio Grande do Sul elegeu um feiticeiro no passado e entregaram o estado para o diabo. Por isso que está seco. Por isso que não chove. Mas hoje o senhor tem que entregar para Jesus. E os pastores lá pregaram e disseram um monte de coisa para o senhor, um monte de abobrinha, mas não lhe ungiram. Então eu quero lhe ungir. O senhor aceita? Aceita? Peguei a hora. E ele entregou o estado para Jesus. E eu disse: a partir de agora, o fogo da Semana Farroupilha, quando for para as cidades, vai simbolizar o Espírito Santo entrando nas cidades. Governador, a partir de agora, janelas do céu vão se abrir e vai chover no nosso estado. 30 minutos depois, Deus falou comigo: atravessa a ponte do Guaíba com o cordeiro na mão e oferta pelo estado. E meia hora depois, a chuva veio e começou. 7 dias de chuva sem parar. Inundou o Rio Grande do Sul, acabou com a seca. Então Deus mostrou: viu, o povo coloca no governo os feiticeiros.
Aí seca a terra, igual Elias. Quando que esse povo vai entender isso? O povo tem que aprender. E eu disse, então eu vou falar, Senhor. E em toda a nossa jornada nós pregamos para governadores. Em Roraima não chovia também há 3 anos. Deus vai ao governador. A chave é o governador. Então se o governador entregar o estado para Jesus, será o governo teocrático vem sobrenatural sobre aquele estado. E aí a chuva está liberada. O Baal está julgado. E aconteceu em todo o país. Agora Deus está dizendo, ensina os Eliseus. Não espera que elejam um feiticeiro e ele tem que ir lá fazer todo esse trabalho. O Eliseu será diferente. Ele vai direto definindo quem vai ser o governo. E esse é o nosso tempo, que hoje nós podemos fazer isso. Aleluia. Há milhares de Eliseus no Brasil, esperando vocês levar essa unção. Todos que estão viajando ao Rio Grande do Sul, olha as nuvens. Você vai entrar dentro de um túnel. Quando o avião chegar ali, você sabe, olha, mudou o clima. Há uma glória. Quem viu isso quando voa? Eu cheguei em Porto Alegre ontem. E a moça perguntou, eu fui o último a entrar no avião. E ela queria que eu entrasse. Não, espera um pouquinho, eu quero mudar algumas coisas aqui. Mas o que você quer mudar? Não, está muito quente, está muito seco. Então eu quero mudar. Para quê? Para esfriar e para chover. Estou chegando em casa. Entendeu? Eu estou entrando no portal do Rio Grande do Sul. Rio Grande, cheguei, vai. Nuvens, cheguei. Eu falei, vocês né? eu disse, Aleluia. O profeta já está no Rio Grande do Sul. Então, amados, o que Deus quer, que cada pessoa que veio ao Rio Grande do Sul, você entenda isso. Você tem que lutar e sair daqui como um Eliseu. Porção dobrada. Aleluia. Chega na tua cidade, você avisa lá, Mato Grosso. Cheguei. Chuva. Sumaré. Cheguei. Curitiba. Cheguei. Chuva. Aí você diz, a chuva é a resposta que Deus recebeu a minha adoração, recebeu a minha oferta, recebeu a minha vida. É sinal que ele recebeu. Então agora a chuva prepara o caminho, limpa o caminho para Deus descer. E Deus descerá na terra. Aleluia. Então o governo, o presidente, a maior autoridade, como existe a diplomacia, um governo convida o outro. Então se tem um governo na nação que não aceita Deus, ele está dizendo, não aceito que você entre no meu governo. Não aceito que você entre na minha terra. Não aceito que você entre no meu reino. E Deus tem que respeitar. Entenderam? Então na Venezuela, filhos, Deus me deu essa palavra. Quando eu fui na Venezuela, estará aqui conosco um pastor, que foi conosco, pastor Antônio Filho. Deus falou comigo, Venezuela tem que ser julgada. À medida da perseguição, os pastores atingiram o limite. Você vai dar uma oportunidade para o Hugo Chávez, que era o presidente, e para os governantes. Somente um governante aceitou a palavra. O governante de Sucre, em Cumaná. E o único que aceitou a palavra aceitou Jesus. O Hugo Chávez foi até a cidade. Deus me deu uma mensagem pequena e clara, objetiva. Primeira mensagem para o Hugo Chávez, uma mensagem de paz, de esperança e oferecendo salvação. Deus me deu a revelação dele desde pequeno, com a camisa vermelha, e dizendo, você é escolhido por Deus, Deus te ama e você precisa aceitar Jesus. Deus tem um projeto para você, para a Venezuela e tudo mais. Ele foi até lá. Ele tinha 12 bruxos. Os bruxos convenceram ele a não entrar na igreja. Ele voltou. E eu fiquei 12 dias em jejum, oração. A equipe do Brasil foi embora. E Deus me mostrou.
A próxima mensagem para o Hugo Chávez, para a Venezuela. Mene tekel esfarsi. Deus me disse, conta aí, 7 meses sem um pingo d'água. Diga para o Hugo Chávez, só vai chover quando ele subir na plataforma, na sacada dele, igual o governador de Roraima, e ele clamar a Deus. Jornal El Tiempo, na capa, bota Hugo Chávez em tom de brincadeira, dizendo: eu creio que Deus é venezuelano, que há de responder a mim na oração, e mandaram lá, chovia, e a chuva veio. Hugo Chávez orou para chover e choveu. Porque Deus mandou dar para ele essa palavra. Você vai conhecer Deus. E só vai chover quando você falar o nome de Deus. Quem define antes do presidente é o profeta, o juiz e depois o presidente. Uma palavra profética passa por aqui e chega lá. Isso foi prova para ele. Sabia onde estava Deus. E depois disso, enfim, foi pesado, foi medido, acabou. Deus falou, primeira coisa que vai secar na nação, a chuva vai parar, a energia vai secar. Foi a 30%, a última usina que permaneceu na nação ficou a 30%. O rio secou e aparece lá no rio que secou uma igrejinha que foi inundada, uma cruz em cima e uma parte quebrada parecia um dedo assim apontando. Então parecia uma mão apontando para cima. Um jornalista que fez uma matéria assim, parece uma brincadeira até. Está dizendo que a única solução é Deus para a Venezuela. Então vai secar a energia, diminuir a energia, depois vai secar a energia do físico do próprio Hugo Chávez. O próximo, seu partido, porque o partido tem atrás dele um reino, um principado, depois a nação. E olha o que está acontecendo. E é por isso que eu tenho que falar com todo respeito e toda sinceridade de coração. Não quero que nossa nação passe por isso. Estou aqui para dar o meu recado e dizer: nós precisamos nos unir, toda a nação, e buscar a Deus para salvar a nossa nação. Hoje é o tempo que Deus deu para o Brasil escolher. Deus já escolheu quem vai governar essa nação. Agora nós, nações, nós, igreja, temos que ir para a oração e para a ação. Nós temos que nos posicionar. A igreja precisa se levantar hoje, mais forte do que nunca em toda a sua história. Mostrar sua força. A igreja precisa ser como um leão ou uma leoa defendendo seus filhotes. A igreja precisa pegar o chofar e tocar do sul até o norte. Nós vamos fazer isso no dia da expiação. Toda a nação. Então, nessa escola profética, Deus me falou, reúna as mulheres que estão lá, intercessoras. E elas farão um círculo ao redor do povo. E quando nós estivermos fazendo ato profético pelo Brasil, orarmos, aquele lugar vai se tornar um útero de Deus. As mulheres de mãos dadas farão um círculo. E no meio desse círculo vai começar a nascer os profetas. Quando Israel completa 70 anos, no dia 19 de setembro deste ano, fecha uma geração de 70 anos. E um portal se abre para a nova geração dar início. Nesta nova geração, virá do céu a unção de Elias multiplicada. E se completa as palavras, se cumpre as palavras de Jesus. E não passará esta geração sem que tudo aconteça.
Israel e Brasil caminharão juntos. Em Israel será levantado o templo. Será preparado o caminho para o Messias. No Brasil será levantada a igreja gloriosa, triunfante, poderosa, cheia da unção. Esta unção desse tempo é chamada a unção que vai calar a noiva, que vai ungir a noiva para o encontro. Esta unção vai ungir a noiva. Por isso que vocês vão ver muitas pessoas nesta escola profética no chão sem conseguir levantar por vários dias. A noiva encharcada na unção, rolando na unção. A mesma unção que caiu em 94 em Canadá, vocês vão ver hoje. Pessoas como o Reid Baker, que recebeu uma unção para levantar 250 mortos, ficou 4 dias no chão. Vocês vão ver pessoas aqui, embriagado 4 dias sem poder levantar. Vocês vão ver pessoas levantando e começando 40 dias de oração, 50 dias pela nação. Aleluia. Oh, glória. Seja bem-vindo. Pastor Nélio, Aleluia. chegando de Goiás. Sente-se. Luiziane, Aleluia. a família deles aí. Sente aí, gente. A Igreja de Cristo do Leste, lá em Glória a Deus. Fica à vontade, pastor. Nós estamos aqui chapados, embriagados. Irmãos, eu estou, não sei se eu falei, o João vai preparar um banco para cada um aí, para você sentar. Glória a Deus. Só não fique na janela, na porta para claridade, não. Amém. Fica à vontade, pastor. Amém. Glória a Deus. Esta nuvem, essa glória, pode ficar, continua. Esta presença de Deus aqui é porque Deus vai fazer nesse tempo, Ele vai derramar a unção. E assim como as águas saradoras saem do templo do lado sul, estamos aqui exatamente onde nascem as águas saradoras, purificadoras, que vão atravessar a nossa nação. E nessa escola, cada pessoa que vier vai mergulhar nessas águas e levar de volta. Onde você voltar, você vai molhando tudo pelo caminho. As águas saradoras do Espírito Santo. E vai sarar a nossa terra, a nossa nação. Muitos ficarão aqui até o dia de Yom Kippur. E muitos voltarão para a sua terra. E antes do período de eleições, definirão a situação da nossa nação. Aleluia? Bem, irmãos, então, o que nós falamos aqui é que Deus quer ensinar a igreja hoje. A igreja deve se posicionar, deve se unir em oração, e deve lutar, e deve estabelecer o governo do justo. E Deus está dando esse poder para a igreja. Na nossa nação, na democracia, o povo escolhe o governo. Só que o nosso povo brasileiro, a maioria do nosso povo é cristão, crê em Jesus. Então nós já temos o poder suficiente, o número suficiente de colocar Jesus como Senhor da nossa nação. Só depende de nós tomarmos essa posição. Os pastores não podem mais falar para a igreja, olha, a gente não pode se meter na política, vamos ficar de fora, não é? Nós temos que ficar só orando. Não, nós temos que decidir. Nós temos que ter lá na frente. Então, a geração de Eliseu ungiu os reis. O Eliseu teve muitos anos de ministério dentro dos palácios. Ele influenciando e não deixando que qualquer lei corrupta viesse a ser tomada. Para estragar ou trazer consequências desagradáveis para a nação. Deus abençoe. Estão juntos? Não. Da onde que é? Eu só. Veio da onde? Interior de São Paulo. 500 quilômetros da capital. E como é que conseguiu chegar aqui? Sozinha, filha? Espírito Santo. Deixa eu falar aí. Queridos amados, então, sejam bem-vindos. Quero dar as boas-vindas aos queridos, Pastor Nélio, pastor Cristiano. a todos os pastores que
que estão conosco, que estão chegando e que estão vindo, estão voando agora, assistindo esta transmissão. Queria que essa mensagem vocês pegassem ela e comessem ela. Por isso que eu estou gravando cedo, vim cedo antes do sol sair. Eu vim para o monte, meu querido monte, estava com saudade. E dizer isso para vocês. Lá em Israel, as nações estão orando pelo Brasil. Lá em Israel, eles estão orando para que Deus nos dê a vitória contra esse principado. E eles dizem que quando o Brasil vencer esse principado que quer fazer do Brasil uma Venezuela, quando o Brasil vencer, a Venezuela também vai se levantar, a Bolívia também vai se levantar, as nações da América do Sul também serão levantadas através daquilo que Deus está fazendo no Brasil. Essa foi a profecia que nós recebemos do Tom Reis, que Deus vai usar o nosso ministério, vai usar os pastores, a casa de oração do Brasil, para derrubar e conquistar o território do Brasil, derrubar esse principado que quer fazer do Brasil uma Venezuela. E Deus vai levantar e vai estabelecer aqui no Brasil o governo do justo e vai ser feito, reatar novamente as relações Brasil e Israel. Então o Dom Reis fez uma oração especial pelo Bolsonaro, pediu para todos orar, todas as nações, e disse, esse homem eleito, ele irá estabelecer as relações outra vez com o Brasil. E eu creio que esta é a maior chave. O Brasil estar ligado com Israel é a maior chave de bênção para o Brasil. 2 escolas proféticas atrás, eu estava contando que nós atravessamos o Brasil e ensinando a igreja a dar ofertas pelo Brasil, ofertar cordeiros pelo Brasil. E Deus foi nos ensinando como que a gente poderia tirar aquele governo corrupto. E Deus disse, olha, o povo escolheu esse governo. Então, para tirar esse governo, um profeta, para tirar esse governo, ele precisa que aquele governo cometa erros fatais. E de que erro seria um erro fatal que a Dilma pudesse cometer para que eu pudesse lançar um decreto para ela perder o governo? E Deus me disse, quando ela se levantar contra Israel, você decreta a queda dela. Mas primeiro ela tem que receber os avisos. E na escola profética em Campinas, que estava o Benihim e outras pessoas, eu sentei com a secretária da Dilma. E mandamos várias cartas abertas, inclusive através do portal Guia-me, avisando Dilma, não te levanta contra Israel, porque trará desgraça para a nossa nação. E começou a cair nossa nação. E ela recebeu a mensagem, não quis me receber. Então já tem mais um argumento. Eu não quis receber um profeta. Então, próximo argumento. Um aviso. Se você negar Israel a próxima vez, a espada passará pelas raízes do teu trono e não ficará raiz. E então, naquela escola profética, o Marcos Corrêa, que estava acompanhando todo o processo, foi conosco pelo Brasil. Nós estávamos orando para cair o governo corrupto do Brasil e Deus levantar um novo governo. Ele mostrou para mim, nesse momento Dilma acaba de pela segunda vez rejeitar o embaixador de Israel. E naquela hora Deus disse, e agora? Na escola profética tem os representantes da nação, os juízes, os sábios, vocês. Está aqui o fórum estabelecido. Aleluia. Então agora levante tua voz e corte o trono dessa Jezabel. E quando nós lançamos tocado o shofar, nós fizemos um ato profético por Israel. E o governo dela começou. Eu não entendi na hora o que Deus ia fazer. Depois Deus foi mostrando. Olha as raízes. Cada um dos seus ministros, de seus séculos,
é uma raiz, é como se estivesse segurando o trono e foi arrancado. Foi preso todo mundo. O mais difícil de derrubar foi Lula. Pergunte por quê. Agora eu teria que perguntar para o Marcos, para alguém, se eu digo ou não isso. Porque é um segredo que muitos poderão se aproveitar. Mas tinha algo sustentando ele, da parte de Deus. Algo que ele fez, que ele segurava de pé. Que é a coisa mais forte que existe. E que se você souber esse segredo, nunca mais ninguém derruba vocês. É o segredo de Eliseu. Porque Eliseu foi o único profeta entre milhares que foi aprovado. Que ele sabia um. Você me pergunte qual o segredo do Lula não ter caído antes. Qual o nosso segredo para nós alcançarmos o poder de Eliseu que derruba governos? O poder de Elias que derruba Jezabel. Tudo isso na escola profética desse ano. Cadê o chofar? Vamos aqui. Então prepare-se, ó igreja, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Essa nuvem que você está vendo aqui, a glória de Deus nos fechou, nos cercou para transmitir. E eu quero convidar vocês para nós orarmos ali. Aleluia. Senhor, nessa nação, Senhor. Reunido aqui, Senhor, nós oramos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós liberamos agora o toque de chofar. Em nome de Jesus. Cubra a nossa nação.
Estamos orando pelo Brasil. Primeira música. Pai amado e poderoso Deus, em nome de... Pastor amado, seja o primeiro. Oh, glória a Deus. Senhor, nós colocamos, Pai, nossa nação. Em nome de Jesus. Pai, por esses dias estaremos reunidos, Pai, Sim, no Deus, estado em nome de lugar. Jesus Cristo. E há um portal Aleluia. neste lugar, Senhor. Sim, Deus. E no nome de Jesus, Pai, nós Aleluia. determinamos. Nós cremos no teu decretamos poder, Pai. O milagre, a bênção. Nesses dias, Pai, no nome de Jesus colocamos o Cristo. Brasil. O Brasil, Nas tuas Brasil, mãos, Pai. Brasil conhecerá. A glória do Senhor. Cremos, ó Pai. Deus de graça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Alfa, o Ômega, Tu és o princípio e o fim, ó Pai. Seja levantado, Pai, juízes e reis. Uma chave, um segredo. Nós viemos buscar essa chave. É no teu nome, Senhor. Neste lugar, Senhor, que o Brasil será conhecido como uma nação que adora. Ah, Senhor, esta nuvem que está cobrindo agora, Senhor, este lugar, que como o Brasil, Senhor, a nuvem da tua presença, e que o Brasil conheça que só o Senhor é Deus, 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 que esta nação conheça, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus! Só vaga cheia! Maná, Machogondo, Chebada, Manash, Yandara, Chekaraba.